Bom, pessoal, bem-vindo aqui, né? Mais um vídeo, né? Vou trazer aqui um conteúdo sobre questões ambientais aí. Muito produtor pergunta pra gente e o que que é essa outorga? Tem que tirar, não tem que tirar, né? Como é que funciona isso? Então, se você está procurando esse tipo de conteúdo aqui, eu vou falar de tudo o que você precisa saber e o que você tem que fazer para você estar licenciado, certo? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora para receber mais conteúdo como esse. Eu percebi aí que mais de 90% do pessoal que acompanha a gente vê nosso conteúdo não se inscreve. Então, se puder dar essa força, certo? Então, vamos lá. Beleza, né? O que que você precisa saber para estar regular? Questão, primeira coisa, se você for tirar a outorga, vai ser a jurisdição dela, porque você vai ter a outorga estadual, certo? Que seria questão subterrânea, superficial, rios, né? Que competem ao Estado. E federal, por exemplo, como o Rio Tocantins, Rio Araguaia, né? Um rio que a jurisdição dele é federal. Por quê? Se a jurisdição dele for federal, você vai tirar a sua outorga na Agência Nacional de Águas, entendeu? Ou sua dispensa de uso. Se ele for estadual, aí você vai tirar ele, vai tirar essa outorga, essa licença na Secretaria do Meio Ambiente do seu estado, né? E aí, o que que acontece? Cada estado tem sua legislação, porque aí você tem a outorga, que você vai tirar um volume de água maior, esse maior e menor, o que que é muito, o que que é pouco, cada estado tem sua, né, tem sua legislação. E caso seja um volume pequeno, né, que seria o que a gente chama de declaração de uso e significância, também você vai tirar no estado, independente de ser um poço artesiano, se for uma captação superficial. Bom, vamos lá. Certo. Para quê e o que é a importância da outorga? Muitas vezes o pessoal ou o produtor entende que o governo estaria assim pegando pesado demais aí na questão ambiental. Mas veja bem, né, como é que você gerencia isso? Como é que você vai garantir que seu vizinho tire lá em cima, quando tiver a montante da sua propriedade, fazer o uso desse recurso e você vai ficar sem, entendeu? Algumas regiões já têm conflito com isso, conflito de água. Então, por isso a importância do governo pegar e legislar sobre isso. Você entendeu? Ele precisa fazer esse controle, né? Do que você vai pegar, a quantidade que você vai pegar e quanto você vai retirar de água, né? Até para evitar um problema ambiental futuro, né? Então, assim, daí vem a importância de ser do governo tem que fazer isso aí. Então, assim, é preciso ser feito. Muita gente que não tem consciência. E até pelo fato que você não sabe o que o outro está fazendo para cima ou para baixo, entendeu? Então, o governo teria o controle sobre esse recurso e tentar usar ele da melhor forma possível, entendeu? E otimizar esse recurso de forma a permitir, né, a continuidade disso, né, para não acabar com tudo. Quais os casos que é sujeito a tirar a outorga de água? Correto? É, Vou dar uma organizada aqui. Você está sujeito a tirar autógrafo no caso aí de fazer uma derivação, fazer uma captação na parte superior, entendeu? O aquífero subterrâneo também é passivo de outorga, lançamento de esgoto, efluente ou qualquer tipo de resíduo, né? O próprio aproveitamento hidrelétrico também é passivo de outorga, né? Ou qualquer coisa que altere o regime, entendeu? Do corpo hídrico. Certo. Vou dar um exemplo de legislação em geral. Aqui no Tocantins, o que que acontece? Você vai ter caso, aqui nós estamos falando desse uso insignificante. Exemplo clássico aqui, Tocantins. Se é poço artesiano ou captação, não importa. Até hoje, pelo menos, a lei é o seguinte: 21,6 metros cúbicos por dia. Ou seja, 21.600 litros por dia. Se você vai consumir esse recurso, você entra com essa declaração de uso e significância, que é um processo muito mais simples do que um processo de outorga, certo? Outro estado, vamos colocar um outro caso aqui, Minas Gerais. Se você tiver uma captação igual a 1 litro por segundo, aí se você quiser saber por hora, multiplica por 3.600, entendeu? Então daria 3.600 litros por hora, né? É considerado como uso insignificante, se for uma captação superficial. Só que no estado de Minas ainda tem uma legislação específica para determinadas regiões, aí o que nesse caso não aplica.
Caso você tem que levantar a região que você está, porque tem uma região que, dependendo do rio, da posição geográfica que você tiver aí, isso aí vai cair para 0,5 litros por segundo, certo? Captação realizada de poço, aí já é uma outra situação, certo? 14 mil litros por dia. Você captou 14 mil litros por dia num poço artesiano, você pode entrar com essa declaração de uso de significância, certo? Cará, já é outra situação. Se você não exceder a vazão de 86 mil litros por dia, certo? E não exceder essa vazão instantânea, já é outra classificação em relação ao Tocantins, que não especifica isso, de 1 litro por segundo ou 3.600 litros por hora. Para qualquer tipo de uso, você entra com uma declaração de uso de significância. Correto? Certo. O que acontece comigo? Então, assim, eu não vou tirar o autógrafo. Eu vou lá fazer a captação. O que é que pode acontecer comigo? Certo? Uma coisa, eu recomendo que todo mundo esteja com suas licenças em dia, né? Por quê? Não por uma questão de fiscalização, mas você não deixar para se regularizar, porque acaba que você vai ter que fazer isso em uma hora, então não adianta muito você ficar postergando isso. Você precisar tirar um financiamento, você vai precisar ter a licença ambiental, você vai precisar ter a licença da sua outorga, né? Então, tem uma série de penalidades, vou falar aqui das principais dela, né? Caso você não esteja regular. Então, fui lá, fiz a captação sem regularizar, e aconteceu de uma fiscalização, ou por uma denúncia, ou você foi sorteado aí, porque eles têm uns pareceres ali de fazer uma fiscalização de rotina, né? Então, você pode, dependendo do que você está causando também, né? Uma advertência por escrito, certo? Você pode ser multado com uma multa diária, né? Dependendo do caso da inflação, aí nós estamos falando assim, uma coisa é você tirar um, um recurso que esteja dentro da declaração de uso insignificante ou que não passe daquilo, muito, ou que seja um valor ali considerado, aí vai depender do impacto ambiental que você está causando. Né? Isso aí vai ser um pivô, 2, 5 pivô, 10 pivô, né? Então, assim, dependendo do que você está fazendo, aí você poderia ter até o embargo provisório, entendeu? Do seu empreendimento, para que você possa regularizar a sua situação, beleza? Então, assim, o ideal, vai irrigar, você vai fazer um empreendimento, ou você tem uma propriedade rural, você vai precisar de água, não tem como você não fazer nada sem água. Então, assim, já entra, tira a sua licença, isso é um trâmite, dependendo do volume que você tiver, um pouco burocrático, um pouco não, é burocrático. Então, quanto mais você se antecipar para estar regularizado, certo? Você vai evitar muito transtorno aí, né? E vai evitar também o seguinte, que já tem caso que você já não consegue outorgar, dependendo da região, e não é ficar sem água, mas você já não tem a disponibilidade daquilo ali que você queria, né? Muitas vezes você poderia tirar a outorga aí para 2, 3 pivô e cozinhou o galo aí, postergou, você vai tirar, muitas vezes você vai conseguir tirar para um, né? Dependendo aí da demanda que tiver na região. Beleza, pessoal? Valeu aí, qualquer dúvida aí, ó, pode comentar aí embaixo aí que eu vou estar respondendo.